Fala, meus ataques e ataquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. E aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai falar sobre Sakta Asasagawa, que como um estudante universitário, agora lidando com uma nova crise envolvendo a síndrome da puberdade, e uma garota vestida de Papai Noel, né? Uma garota vestida de Papai Noel, chamada Kirishima Toko, né? A história explora ações premonitórias, cantores da internet, poltergeists, com Sakura tentando proteger a Mai de múltiplos fakes e perigos que parecem vir de múltiplos fakes de Toko. E, mano, esse anime eu acho ele tão da hora, né? Por quê? Porque envolve ali problemas que pessoas estariam passando, né? Que algumas pessoas têm, né? Em relação à sociedade e tudo mais, que acaba criando aquela síndrome da puberdade, né? E estou falando de O Patife Não Sonha com o Papai Noel, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha nosso vídeo porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que... Calma aí um segundo. Nesse episódio, nós vemos que o Sakura estava buscando saber mais sobre a síndrome da puberdade da Himedi, pois assim ele conseguiria proteger a Mai, a sua amada Mai, mas ele não conseguia ter nenhuma pista sequer do que poderia ser essa síndrome da puberdade da Himedi. E o clima do romance estava no ar, né? E quando o colega dele estava olhando para a janela, né, o Sakura acaba vendo a Toko ali. Por quê? Porque o clima estava no ar, o clima de romance estava no ar. Eu vou explicar basicamente a cultura japonesa em relação ao Natal. Lá não tem muito cristão, ali não teve muita colonização. O Japão não teve muita colonização assim de pessoas de fora, né? Não teve muito isso. Então não tem muitos cristãos lá no, no Japão. Pode ter uma porcentagem, mas é bem pouca. Mas bem pouca. Então ali não tem aquela tradição que a gente aqui fora, né? Porque tem alguns países que celebram do jeito que a gente celebra. Eu acho que menos os judeus, porque eu acho que os judeus não celebram o que a gente celebra, porque a gente celebra a ressuscitação de Cristo, né? Embora muitos países sejam cristãos, menos Israel, né? Menos Israel, entendeu? Porque eles são teimosos, eles foram teimosos em não acreditar na vinda do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então, né? A gente comemora todo, menos o Japão. O Japão comemora o Dia dos Namorados em relação ao Natal. Fica um clima de romance e tudo mais, mas não é aquele clima natalino que todo cristão, que todo país que tem um pouco de cristianismo, que tem o cristianismo como religião oficial, né, comemora, né? E ali, durante o momento que o seu colega estava olhando pela janela, ele acaba vendo a Toko e ele decide correr até lá para tentar saber que tipo de síndrome da puberdade que a Himedi, que a Toko tinha dado para a Himedi. Só que ela não sabia quem era essa Himedi, né? Ela só sabia quem era a Uzuki e a Ikumi. Por quê? Porque as duas estudavam ali naquela universidade, né? Ambas estudavam naquela universidade. Ele acaba sendo chamado uma vez pela Futaba, pois o Kasai, né, que era um dos alunos da Futaba, tinha se declarado para ela, né, e tudo mais. Só que ela não sabia o que ela poderia responder para esse Kokohaku, né, que é uma declaração de amor. Ela não sabia o que poderia responder, né? Mas ele acabou tendo né, um sonho que no dia da véspera de Natal ele seria o próprio Kasai, ele seria rejeitado pela Futaba, mas ele vai atrás do Sakura porque fica sabendo da Himedi, né? Ele não foi atrás de pedir conselhos sobre a Futaba, nem nada disso. Por quê? Porque ele ficou sabendo da Himedi, que a Himedi estava na mesma sala que o Sakura dava aula. E estava dando muitos problemas em relação a ela. Por quê? Porque muitos instrutores não ficavam. Ela trocava de instrutores como trocava de roupa. Por quê? Porque ela conseguia seduzir os professores e assim eles eram demitidos, né? E ela queria fazer o mesmo com Sakura.
E aí ele ficou sabendo dessa situação e decide ir atrás do Sakuta para pedir que ele tenha um pouco de cuidado em relação a Himedi, né? Pede para que ele tome cuidado com ela, pois 2 instrutores foram trocados por conta de algo que ela tinha feito, né? Ela fez alguma coisa e esses instrutores que trabalharam, davam aula para ela e tudo mais, foram trocados justamente por conta disso. E isso poderia ter algo a ver com a síndrome da puberdade dela, que deveria ser ou manipulação ou sedução, pois todo dia ela recebia declarações de amor de vários homens, mas sempre rejeitava todos, porque ela tinha outros interesses. E agora o interesse dela seria o Sakuta, mas ele era muito fiel a Mai, ele é fiel a Mai, ele não para de pensar nela, não faz nada que não seja pensando na Mai. E aí ele decide ajudar ela a se tornar uma pessoa apaixonada como ela era, né, como ela queria, como ele era com a Mai. E ele acaba tendo uma aula particular com ela, né, acaba dando uma aula particular para ela. E sabendo que o Kasai estava apaixonado pela Futaba, decide usar ela para mexer com a Himedi para que ele pudesse ter alguma pista, né, da síndrome da puberdade que ela estava sofrendo, né. E ela acaba ficando irritada, assim, ela sai da sala, fala que queria o próprio Sakuta, né? Não queria trocar de instrutor e ficar com a Futaba, nem nada disso. E a Futaba acaba ficando chocada em saber que foi usada para esse fim, né? Para poder irritar uma garota que também estava apaixonada pelo Kasai, né? E quando ele estava procurando coisas que colocassem a Mai em perigo, né? O colega dela acaba mostrando algo de uma missa muito antiga, de uma modelo antiga, que esse cara, esse colega do Sakuta, não estava vendo a imagem ou uma foto. Né? Mas quando o próprio Sakuta acaba olhando para a tela do seu colega, ele acaba vendo uma foto da Toko, que na verdade tinha outro nome. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal com seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.